Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero te explicar por que subir impostos não vai funcionar, não vai resolver, não vai tirar a gente desse buraco. Existem vários motivos pequenininhos, mas eu quero focar em três, e se você quer saber mais sobre por que a crise aconteceu, eu tenho vídeos sobre isso, eles estão aqui, eu vou colocar eles depois para você ver aqui, mas o ponto é, existem três pontos centrais que você precisa entender de por que isso não vai adiantar, por que a proposta atual do Levy de subir impostos nos ricos, de tentar arrecadar, não adianta. E eles são: porcentagem de imposto não importa, importa sobre quanto que ele é. Você não paga a sua conta do almoço com 10%, você paga com 10% de alguma coisa. E isso no Brasil é muito baixo. Segundo, às vezes ter menos impostos arrecada mais mesmo que você esteja na mesma porcentagem do PIB, porque é complicado pagar muitos impostos diferentes. Eu vou elaborando isso ao longo do vídeo. E terceiro, é impossível taxar ricos. Essa coisa de colocar o imposto lá nos ricos não funciona porque rico não paga imposto. Mas a gente vai desmembrando essas três coisas. E antes de tudo, a primeira coisa fundamental que você tem que entender sobre qualquer imposto é que ele é roubo. Imposto é roubo. Você paga porque você está sendo ameaçado violentamente de ser preso ou morto ou violentamente punido se você não pagar. E só porque você quer pagar não quer dizer que eu deveria pagar. Imposto é roubo, é errado, é imoral, ele não deveria existir. Mas é o tipo de coisa que eu não consigo não dizer isso, tem que ser lembrado. Mas vamos abordar as coisas. Vamos primeiro para porcentagem de quanto. O Levy está querendo falar de um novo imposto de 30 e blá 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 por cento acima do imposto agora que a gente tem de 27,5% para ajudar a tapar o buraco ali. Primeiro que não vai resolver porque o INSS está explodindo, várias outras despesas governamentais estão explodindo e as empresas estão ficando melhores em sonegar, então as despesas estão subindo e a renda está caindo. Então você teria que constantemente subir impostos, o que eventualmente fica ridículo, porque não dá para você taxar 100% da renda da população, todo mundo vai cometer suicídio ou ir embora. Mas não adianta você criar uma nova alíquota ali em cima se ela incide sobre uma renda muito baixa. O problema é que às vezes as pessoas falam, especialmente a galera de esquerda, não, mas a Dinamarca paga 98,5% de imposto e lá eles têm unicórnios grátis para a população, eles têm casas gratuitas, sabe, tem stripper para todo lado, é tudo livre. Você tem que olhar quanto de renda está sendo taxada, não necessariamente a alíquota. Porque se você tem um país em que a renda das pessoas é R$100 e você taxa em 98%, você está arrecadando R$98. Se você tem um país que a renda das pessoas, média, é R$1 milhão e você taxa elas em 10%, você está ganhando R$100 mil por pessoa. Então, tá entendendo? Não é quantos por cento, mas sim renda que está sendo taxada ou o que está sendo taxado. E isso eventualmente descamba para uma palavra que é produtividade. A renda, a riqueza vem porque ela é produzida por pessoas. Agora, qual que é a produtividade? Isso é uma estatística legal de ver. Produtividade por trabalhador, por hora trabalhada. Então você pega o PIB de um país, o PIB tem os seus problemas como uma estatística, mas se você usa de todos os países, os problemas se cancelam. Você pega o PIB do país e divide pelo número de horas que foram trabalhadas por todas as pessoas naquele país. E aí você tem a produtividade de cada pessoa. Se você for ver isso a Noruega é o líder do ranking, mas é meio fácil quando você minera tanto petróleo, sei lá, muito petróleo, e você tem a população equivalente ao Maracanã num jogo do 15 de Piracicaba contra o Avaí. É meio fácil você ter uma produtividade alta quando você tem isso. Mas se você olhar para países mais normais, como os Estados Unidos, a produtividade é $67 por hora trabalhada. Então, em média, um americano trabalhando produz $67. Ou um suíço, alguém na Suíça, produz 50. Alguém na Nova Zelândia, que é um país que fez várias reformas liberais muito grandes, e agora é, eu acho que o terceiro país mais livre do mundo, alguma coisa assim. E ele fez isso em 1980, terminou assim no finzinho dos anos 80. Então eles têm o quê? 25 anos de liberdade. A produtividade deles por pessoa é $37 por pessoa. Na Grécia, que teve aquela crise, é $32 por pessoa. E aqui no Brasil é 10. Então não adianta você taxar 27,5% dessa produtividade média das pessoas, ou 20, ou 5, ou 10, se ela é muito baixa,
e esperar que com a mesma alíquota você consiga fornecer os mesmos serviços que uma Dinamarca. Porque a quantidade de dinheiro que está sendo taxada é infinitamente menor. Não tem, isso é meio que dizer assim, olha, eu corro rápido, eu consigo correr a 20 km por hora, não sei se isso é possível, mas enfim. E um velocista de 100 metros também corre 20 km por hora. Então, por que eu consigo isso em 1 segundo, eu sou tão bom quanto o velocista? Não, a diferença é que ele corre isso por 10 segundos. Você corre isso, tropeça e morre. Ah, eu já andei 42 km, então significa que na prática eu fiz uma maratona. Não. Só porque você está taxando 20% da renda, ou 25% da renda, ou 30% ou 50%, e essa alíquota é igual a uma alíquota europeia, não quer dizer que você está arrecadando a mesma quantidade proporcional da população. Se você está colocando essa alíquota no Zimbábue, você não vai ganhar muito dinheiro. Então, por que os países europeus são... Por que isso lá funciona? Porque eles podem ter uma alíquota similar à nossa, ou um pouquinho mais alta, mas a arrecadação é desproporcionalmente maior, porque eles são muito mais produtivos. Então, subir a taxa do imposto de renda ou de qualquer outro imposto é um tapa-buraco muito chunchado. Não funciona, não rola, não dá certo. A resposta certa no longo prazo é subir a produtividade da população, é subir a produtividade do país. E como você faz isso? Liberdade econômica. Você para de atrapalhar. Se você for ver os países que têm uma altíssima produtividade, você vai ver também que eles estão nos top 40 de liberdade econômica no mundo, enquanto o Brasil está, da última vez que eu chequei, em 118. Quando você está numa economia globalizada, como a gente já está, você está competindo, você é um país, está competindo com todos os outros países. Então um cara que vai abrir uma fábrica para fazer lâmpada, ou aquecedor, ou quadro negro, ou câmera de vídeo, sei lá, ele vai escolher entre vários países, porque ele pode mandar de um lado para o outro. Então ele pode colocar no Brasil, onde é um saco empreender e todas as leis são complicadas, tem 1 bilhão de impostos e what the fuck, e provavelmente você vai ter que pagar pichuleco para alguém. Ou você pode colocar isso num país racional e normal e economicamente estável como a Austrália, ou colocar isso na Europa, ou talvez colocar em algum país menos Brasil, talvez você pode colocar no Chile. Então quando a galera olha para o Brasil, fala, eu não vou investir lá. Então a produtividade fica mais baixa. Por quê? Porque as empresas que são muito produtivas não vêm para cá, porque elas não são loucas. Aí o empreendedor brasileiro, bom, ele é protegido pelo Estado, o que garante que ele não tem que concorrer, o que garante que ele não tem que realmente melhorar o serviço dele ou se tornar mais produtivo, porque as outras empresas que são boas não vêm para cá, então ele pode continuar sendo um lixo porque ele não tem incentivo para ser melhor. E daí vem outros vários fatores, burocracia, impostos, blá blá blá. E é importante você entender isso. Não adianta você subir impostos, você tem que subir quanta riqueza está sendo produzida, e se você está taxando a mesma coisa, você vai ganhar mais dinheiro. E o governo não produz nada, o servidor público não produz nada. Quem produz é o indivíduo livre, é o empreendedor, é o funcionário da iniciativa privada. Esse é o cara que produz. Então o que você tem que fazer para enriquecer um país, se você quer roubar a população, como é taxação, se você quer que o seu gado... Porque é isso, você está crescendo um gado para depois ir matando. Então alimentar o seu gado com areia e depois reclamar que quando você mata 27,5% dele dá pouca carne, é meio idiota. Não funciona. Você tem que alimentar o seu gado como é o Estado, a gente é o gado do Estado que é sacrificado para o ganho dele. Se você alimentar essa sua população, de seja lá o que você tem, que é de uma maneira melhor, ela produz mais, digamos, o seu gado ele vai produzir mais carne, quando você abate, você tem mais carne. Então você pode abater menos da população e ter mais carne do que você teria se você, ao invés de você ter feito como o Brasil faz, alimentar o gado dele com tijolo e depois ficar pensando, por que não dá certo? Eu acho que eu preciso matar mais deles. Claramente essa é a resposta. A segunda coisa que você tem que entender é que às vezes menos imposto é mais imposto. Isso tem 2 pontos. Tô parecendo a Inquisição Espanhola aqui, né? Mas enfim. O ponto é, e essa é uma referência a Monty Python, tá? Quem pegou, pegou. Mas enfim. No Brasil, você tem vários impostos. Você tem imposto de renda, ICMS, IPTU, Imposto de Transferência de Bens Entre Vivos, é ITBI, é isso. IPVA, IPI, II, COFINS, PIS, CSLL, e vai. Quando você tem vários países em que você tem 3 ou 4 impostos,
e algumas taxas especiais. A Nova Zelândia funciona assim, eles têm acho que 3 ou 4 impostos, e eles têm algumas taxas especiais em gasolina, tabaco, álcool e, sabe, essas coisas assim que são erradas. Então é muito simples de operar. Uma empresa aqui no Brasil passa muito tempo declarando impostos diferentes, porque é produzir um bolo. Quantos impostos diferentes eu tenho que pagar? Pera, eu tenho que pagar imposto sobre o lucro, imposto de produção, é industrial? Não é, não sei. Encaixa em o quê? Tem que pagar ICMS quando eu comprei, quando eu vendi, tem que pagar para a prefeitura ISS, esse serviço é não, mas a gente forneceu o serviço de entregar o bolo, tem que, entendeu? Eventualmente fica ridículo. E o que acontece é que as empresas médias e grandes no Brasil têm muitos gastos que são desperdiçados em contadores e em advogados só para fazer isso, porque é muito chato. Então você poderia ter, digamos, um PIB de R$1 trilhão que você taxa 40%, isso você poderia dividir isso em, sei lá, 80 impostos, o que é um saco e é extremamente improdutivo, ou você pode ter um PIB de R$1 trilhão e que você taxa 40% com 3 impostos, sendo que, sei lá, você tem um estadual, um municipal e um federal. E eles são super simples de fazer. O seu imposto federal, você preenche, tipo, eu ganhei tanto aqui, tá, tem que anexar uma cópia do meu contra-cheque, tá aqui, é isso. Super fácil, você não precisa nem de tantos auditores da Receita Fiscal. Da Receita Federal, sabe? Você pode simplificar essas coisas. Então, às vezes, ter menos impostos significa que a sua arrecadação é maior, porque você passa menos tempo, as empresas passam menos tempo da produção delas declarando imposto chato. Porque isso acaba indo pro custo, isso acaba... Você tá entendendo? Ok? Porque se eu tenho que contratar contadores para declarar imposto, o custo do salário deles vai pro meu produto. Então, mesmo que eu produza milho, o custo desses contadores vai pro produto. Mas gera emprego. Bom, por essa regra também, então a gente deveria, assim, tocar fogo nas casas porque gera emprego no mercado de construção civil, só que isso é idiota. É um desperdício. Só porque alguém está fazendo um trabalho não quer dizer que o valor está sendo gerado. Se você ganhasse R$5.000 por mês para comer merda, você não está avançando a economia nem produzindo nada. Você só está comendo merda. Isso é um exemplo muito útil de pensar, embora ele seja meio ridículo. E o segundo ponto disso é que existe uma coisa que se chama curva de Laffer. Isso é uma coisa de economia e é chato pra caramba de explicar, mas a ideia geral é o seguinte: quanto mais o imposto sobe, baixa o incentivo para empreender. Porque se o seu imposto de renda fosse 1%, se você fosse abrir uma empresa e o imposto total dela fosse 1%, você ia pensar, é a minha empresa, eu tô pagando 1%, tá bom. Agora, se o imposto fosse 92%, você ia falar, peraí, eu tô trabalhando tudo isso e 92% do meu lucro eu tenho que pagar pro governo? Dane-se isso, eu vou catar lata na rua que eu ganho mais dinheiro. Então, conforme a coisa sobe, conforme os impostos sobem, o incentivo para produzir dinheiro, para produzir riqueza, baixa, porque não vale mais a pena, fica chato, fica irritante. Se você imagina se você trabalha e 60% do que você produz é tomado pelo Estado. Você ia ficar meio... Por que eu faço isso? Por que eu não trabalho num emprego menor, em que eu sou taxado menos, eu vou produzir menos, mas no fim das contas eu ganho a mesma coisa líquido e eu me estresso muito menos? Ou por que eu não simplesmente vou embora do país? Sabe, esse tipo de coisa acontece. Então, quanto mais você sobe os impostos, mais você está dizendo para as pessoas, olha, quem produzir vai ser punido. Quem gera riqueza nesse país vai pagar a conta, então parem de gerar riqueza. Eu conheço várias pessoas que tinham uma empresa e conforme os impostos foram subindo, o cara falou, peraí, tô trabalhando 80 horas por semana nessa empresa aqui, sendo que eu podia ser um vendedor de uma empresa pequena, assim mesmo, uma empresa de, sei lá, 2 pessoas. Eu tô trabalhando 80 horas por semana aqui com todos os riscos, fazendo todas essas coisas, bolando milhões de coisas na minha cabeça para tentar fazer o negócio dar certo, e depois de impostos eu ganho menos do que uma vendedora no Magazine Luiza. Por que eu tô fazendo isso? Se eventualmente você começa a ganhar menos do que um Mac emprego, você não vale a pena. E isso vai somando como um desincentivo. E como eu falei antes, quando você está numa economia globalizada, você compete com todos os outros países. Então, uma empresa, sei lá, você pode pensar alguma empresa de automóveis ou qualquer coisa um pouco maior assim. Ela pode vir para o Brasil e falar, ok, a gente vai produzir aqui e a gente vai ganhar 1 bilhão, digamos, e a gente vai pagar 30% disso em imposto. Quer dizer que a gente vai lucrar 700 milhões. Digamos, hipoteticamente. Ou ela pode falar, não, mas espera, a gente pode ir para aquele outro país em que a gente vai faturar 2 bilhões, pagar 50% de impostos e lucrar
1 bilhão, porque lá eles vendem, lá vende mais. Ou eles podem pensar, não, peraí, a gente pode ir, de novo, mesma coisa. Aqui no Brasil, digamos, eles estariam lucrando 700 milhões. Isso é só para você... Os números podem ser meio difíceis, mas, digamos, aqui ela ganha 1 bi, ela ganha 1.000, paga 300 de imposto e fica com 700. Então, ela fica com 7 de 10. Ela pode falar, eu vou para outro país em que eu vou ganhar menos que 1.000, mas a alíquota é menor. Então, o meu lucro final é maior. É meio difícil de jogar esse número na sua cabeça, mas você pode dizer, por exemplo, eu vou naquele outro país em que eu vou ganhar 900 milhões, então é menos, mas a alíquota lá é 15%. Então, o meu lucro final é maior mesmo que eu esteja faturando menos. Então, as empresas fazem essas contas, e quando o Brasil... Isso é um daqueles exemplos que eu devia ter pensado melhor, mas esse é uma daquelas coisas que acontece. E é difícil você quantificar isso. A curva de Laffer tem essa coisa meio misteriosa no sentido que você não sabe exatamente onde o desincentivo começa a acontecer, onde para de valer a pena. Algumas pessoas dizem que está em 70%, a maioria do consenso da economia hoje diz que está ao redor de 30%. Depois de 30%, cada porcento que você aumenta reduz a quantidade que você arrecada, porque as pessoas param. Elas vão para outro lugar, elas vão fazer outra coisa, a gente está numa economia muito competitiva, tem a web, tem várias outras coisas que você poderia fazer. Ou as pessoas começam a sonegar mesmo e dane-se. Então chega um ponto em que não vale mais a pena subir impostos, você tem que subir a riqueza que está sendo produzida, que volta lá para o meu primeiro ponto. E finalmente, falando de sonegação, é impossível taxar ricos. É impossível, não existe imposto em rico. Porque não existe imposto em empresa. Não existe, porque todas as empresas são pessoas. Elas têm funcionários e clientes, então um dos dois vai ter que pagar os impostos. Sabe aquela história de, o INSS, você paga metade e o teu empregador paga metade? Burrice! Porque ele vai pegar esse custo e jogar no preço, então alguém vai pagar metade do seu INSS. Ou ele pega o teu salário, reduz o quanto ele te ganharia e paga o quanto ele te pagaria e joga pro INSS. Não existe isso, não existe a empresa paga. Você paga ou outra pessoa paga. Então não existe imposto em preço, existe imposto em pessoas. Agora, ricos tem duas coisas. Eles são muito bons em desviar de impostos. Eles são muito bons em administrar dinheiro. É por isso que eles são ricos. E eles podem mandar esse dinheiro para qualquer outro lugar do mundo. Então na hora que você subir os impostos para eles, você tem uma quantidade de ricos e parte deles vai falar, vem cá, não vale mais a pena esse país. Eu vou sair do país, eu vou jogar meu dinheiro para outro lugar, eu vou fazer outra coisa, ou eu vou sonegar mesmo, porque eu posso fazer isso, eu sou rico, não adianta. E a outra coisa é que gente rica é rica por um motivo. Como que você pode ficar rico? 2 jeitos. Você pode ser amigo de um político, aí ele faz com que a sua empresa bombe, ou ele simplesmente rouba dinheiro e te dá. Então, subir impostos em você não adianta, porque o que você vai fazer é que você vai lá chorar pro político e ele vai dar um jeito de você ganhar mais dinheiro. Então, na verdade, não é que você subiu impostos no rico, você subiu impostos nas pessoas que pagam aquele político, que são os pobres. Então, não funciona. Ou o rico pode ser rico porque ele tem uma empresa muito boa. Ele vendeu um serviço muito bom, um produto muito bom que as pessoas querem. Esse produto é muito procurado, ou esse serviço é muito procurado. E, de maneira geral, quem compra produtos e serviços no Brasil é pobre. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse imposto, colocar no custo da empresa dele e jogar para você. Então você vai pagar esse imposto. Não adianta. E aconteceu em vários países que quiseram subir impostos nos ricos e que os caras simplesmente foram embora. Isso aconteceu no mundo e ainda acontece hoje. A França tentou criar um imposto de 70% dos ricos e daí eles falaram, vem cá, cancela isso porque todos eles já foram embora, então não adianta mais, esquece a legislação, não importa. Esse tipo de coisa acontece. E você pode até querer falar, não, mas o welfare state, o estado de bem-estar, o estado grande e tal, que arrecada caramba, rouba dinheiro das pessoas que produzem para fornecer todos aqueles serviços. Falhou. O rei da Holanda já saiu e falou, esse experimento de estado de bem-estar social deu errado, as contas não fecham, preparem-se porque ele vai acabar. A Suécia está fazendo várias reformas liberais agora porque não deu certo. A Noruega consegue sustentar porque eles têm muito petróleo para uma população de 3 negros e um cachorro, então facilita. Mas Inglaterra não deu certo, estão reduzindo o estado de bem-estar social. Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e Itália quebraram ou estão quebrando porque eles não conseguem arcar com os custos disso.
França estacionou, não consegue fazer mais nada. A Alemanha está indo bem, mas é um país economicamente livre, mas agora vamos ver com o fato que eles estão quase com 1 milhão de imigrantes novos que vão querer também participar disso aí. Não funcionou. Esse experimento de estado de bem-estar social não funcionou, impostos grandes não funcionam, e essa ideia do Levy de uma ponte é só uma ponte pro abismo. Não adianta subir impostos. A solução, que eu estou falando aqui há meses e vou continuar falando por anos, se você apoiar esse canal também ajuda, é liberdade econômica. Deixa as pessoas produzirem mais. Porque é assim que se produz riqueza. O Estado não produz nada. Quem produz são as pessoas. Tudo que o Estado faz é atrapalhar. Ele precisa parar de atrapalhar. É só isso, não é pedir muito. Eu só estou pedindo para o Estado, por favor, faça nada. Ok? Eu quero todos os assessores da Dilma jogando videogame o dia inteiro. É só isso que vocês precisam fazer, parem. Pode ser?